Com o fim da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, com esse jogo intenso e polêmico entre Atlético Mineiro e Palmeiras, vamos falar muito sobre Campeonato Brasileiro, a nova composição da tabela e, evidentemente, já falar sobre a 10ª rodada. Acabou uma rodada, logo depois já está começando a outra e vai ser assim ao longo das próximas rodadas. Muito mais intenso, calendário muito mais apertado, as coisas mais afuniladas e vai pesar positivamente para quem tem um elenco mais qualificado. E essa 10ª rodada está interessantíssima, não só pelo jogaço entre Flamengo e Bahia, que vai acontecer na quinta-feira, mas também pelo jogaço entre Botafogo e Atlético Paranaense. O G4 se enfrenta, o segundo e terceiro, o primeiro e o quarto. O bicho vai pegar. Tem muita coisa para a gente poder analisar e projetar. Então bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like para ajudar, se inscreve, ativa o sino e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. E eu já começo trazendo um recorte aqui do Sport TV de duas discussões. Primeiro, quando estava rolando ali a discussão acerca do confronto entre Grêmio e Botafogo, falaram sobre a disputa pelo topo, inclusive citando o Bahia, e depois, na hora de analisar o jogo do Bahia, falaram bastante sobre a consistência desse time do Bahia, que, junto com o Flamengo e Atlético Mineiro, e Atlético Mineiro depois do jogo de ontem, são os times que perderam apenas uma partida até aqui no campeonato. Vamos ver o que foi dito no Seleção Sport TV de ontem. Porque durante o ano passado o Botafogo fez uma campanha de primeiro turno, né, histórica, e negativamente a do segundo turno também, porque levou a perder o título do Campeonato Brasileiro. Mas no ano passado, nessa rodada da competição, o Botafogo tinha 21 pontos, já era líder também, com 9 jogos. Nesse ano tem 2 pontos a menos, mas ainda assim mantém a liderança da competição. Tem o número de pontos que o Palmeiras... Você viu quem foi campeão brasileiro ano passado? O segundo colocado dessa Tinha a mesma pontuação do Botafogo esse ano. Isso não é menosprezar quem está em primeiro, muito pelo contrário, ele está fazendo uma campanha de candidato a título. Então, nesse momento, você vê muitas campanhas aqui, por mais que não esteja em primeiro. Claro que o Botafogo até agora foi o melhor, está em primeiro. Quinta-feira pode ter outro. O Atlético Paranaense pode ser o primeiro de novo na quinta. Ele tem chance. O Bahia pode crescer? O Bahia pode crescer, o vencedor do Flamengo e Bahia pode ser o líder, o Botafogo pode não vencer seu jogo. Um monte de coisa pode acontecer, até porque o Botafogo joga contra o Atlético Paranaense. Sim, né? Essa rodada tem os 4 primeiros se enfrentam, né? Ainda tem esse detalhe. O campeonato é muito bom, cara. O importante é você estar no bolo. Você está no bolo. Bem tratado. Uma informação interessante desses 4 primeiros, o Palmeiras é o único que nunca foi líder. Porque a gente o que não quer dizer nada. Sim, mas é justamente essa discussão. Agora, eu Nesse acho, momento por exemplo, da competição, o Palmeiras, por exemplo, nunca foi líder. O time que perde o jogo de hoje, não é que ele sai longe de sair mas ele já desgarra do bolo. A ladeira fica... Aí ele tá falando entre Atlético Mineiro e Palmeiras, e isso daí foi antes do jogo. O resultado vocês já sabem, 4-0 pro Palmeiras lá na Arena MRV. Mais íngreme um pouquinho. Agora, quem ganha já encosta no bolo. E o Criciúma, em casa, empatou com o Bahia em 2-2 no jogo, que teve o goleiro expulso depois de 2 cartões amarelos. Primeiro gol aos 33 do primeiro tempo, a cobrança de falta do Marcelo Hermes. Abre o placar para o Criciúma. Passou no meio da tinha que deitar, não ficar ali, né? Agachado. Todos falamos disso, né? Aí, o Arthur Kaique. Lei do eixo. Faz o segundo gol. O Kaique também é interminável, né? Interminável. Bobeira ali do sistema defensivo também. Do Bahia. Sempre fazendo os golzinhos dele. Mas aí o Bahia vai buscar. Primeiro com o Everaldo. Brigou ali para... Artilheiro, hein? Continuar com a posse da bola. É artilheiro do campeonato também com o Verratti. Os dois têm 4 gols. A artilharia ainda não decolou no campeonato, né? Tá todo mundo com número baixo. Posição legal do Everaldo nesse primeiro gol do Bahia e o empate com o Caio Alexandre. Esse chute ali de entrada da área. O Everaldo vem fazendo um bom Brasileirão, não é só pelos gols, não. Ele vem ajudando muito, assim, esse meio-campo do Bahia, que é muito criativo, mas a marcação não é. Verdade. São mais criativos do que marcadores, né, obviamente. E o Everaldo faz um trabalho de tático muito importante, muito importante. Volta marcando lateral, não é simples. Ele e o Tassiano, eles se desdobram taticamente para poder que esse time meio-campo criativo jogue. De cima, o Bahia, desculpa, Camila,
só tem o mesmo número de derrotas do Flamengo ali. O único time que ainda não perdeu no campeonato é o Galo, né? Mas tem 2 jogos a menos. Era tem o 3 Galo. equipes que tem 2 jogos, o Bahia e o Flamengo tem 1 derrota apenas. Campeonato bem consistente que o Bahia tá fazendo. Era o Galo, né? O Galo resolveu perder logo com um louvor, né? 4-0 pro Palmeiras. Teve a expulsão ali no primeiro tempo, né? Toda a situação envolvendo o Hulk, isso daí foi determinante também para a construção do resultado. A tabela agora tá assim, o Palmeiras ganhando foi para a 5ª colocação, mas os 4 primeiros ainda estão mantidos como eram, né? Como estavam. Botafogo, Flamengo, Bahia e Atlético Paranaense. Tá bem interessante o campeonato. A gente percebe que esse pelotão de cima não tem ninguém perdidão aqui, né? Não tem ninguém aqui, até o Atlético Mineiro ali, o Internacional, né? Não tem ninguém destoando, né? Pô, tá aqui, mas é um acaso da natureza, né? Todo mundo que tá ali na parte de cima, que tá disputando as posições, estão ali porque realmente estão crescendo, o que mostra que, assim, 10ª rodada não é mais comecinho de campeonato, né? Já é um estágio importante da competição, é um estágio fundamental para quem quer brigar lá no topo, quem quer se manter ali nas primeiras posições, né? É a hora de mostrar a maturidade suficiente, competitividade, energia, solidez para poder se manter por lá. Vamos falar sobre os próximos jogos do Bahia aqui, porque o Bahia pega o Flamengo nesse confronto direto, né? Quem diria que a gente ia falar sobre isso na 10ª rodada, um confronto direto pela liderança com o Flamengo. Pega o Cruzeiro dentro de casa, jogo muito importante, porque o Cruzeiro vem bem, mas é o Bahia dentro de casa, tendo que se provar mais uma vez dentro dos seus domínios, ganhou todas até agora no Brasileiro, jogando dentro de casa. Esse jogo do Juventude tem novo horário, tá, gente? O Bahia divulgou ontem que vai ser no dia... Novo horário não, nova data, né? Vai ser no dia 4 de julho. Então esse jogo contra o Juventude que está aqui depois do Cruzeiro, seria uma sequência importante, inclusive 2 jogos seguidos aqui dentro de casa. Esse jogo pulou aqui, ó, entre São Paulo e Bahia, Palmeiras e Bahia, né? Então vai ser um jogo, né, dentro de casa, no meio de 2 jogos fora, né? Ia ser uma sequência de 2 jogos fora e agora vai ter um jogo dentro de casa. Então vai ser, ó, Bahia e Cruzeiro, depois Bahia e Vasco, né? Sequência importante também, querendo ou não, de 2 jogos seguidos em casa. São Paulo, aí vem Bahia e Juventude e Bahia e Palmeiras fora de casa, Bahia Atlético Paranaense fora de casa. Sequência importantíssima, velho. Essa aqui de São Paulo, Palmeiras, Atlético Paranaense fora de casa, além dessa do Flamengo. Sequência dura, pesada, mais uma vez para esse time se provar. E vale destacar que vai ter uma sequência aí agora, sem respiração, né? Tá aqui, ó. Dia 20, Flamengo e Bahia. Aí dia 23 já, Bahia e Cruzeiro. Depois, no dia 26, já tem Bahia e Vasco. Depois no dia 30, já tem São Paulo e Bahia. Depois no dia 7, e aí antes tem no dia 4, na realidade, né? Bahia e Juventude. Depois dia 7, Bahia, Palmeiras e Bahia. Então, assim, uma sequência de meio semana, final de semana. Meio semana, final de semana. Meio de semana, final de semana. E vamos passando pela prova, dando glória a Deus, se Deus quiser. O Bahia tá jogando mais consistente do que brilhante hoje, né? O Bahia teve um início ali de campeonato brilhante. Dominou completamente o Grêmio, dominou completamente o Fluminense, dominou completamente o Criciúma em jogos dentro de casa. Aí já não conseguiu exercer um domínio tão profundo contra o Bragantino nem contra a Fortaleza, mas ganhou os 2 jogos sendo superior no do Bragantino e no do Fortaleza um pouco mais equilibrado. No do Bragantino tiveram 2 situações ali de gol que acabaram sendo anuladas corretamente, mas o Bahia teve mais volume e tudo mais, né? Então, chega num estágio do campeonato que o Bahia não está brilhando tanto, não está chamando atenção absurdamente pelo desenvolvimento do seu jogo. Ainda chama atenção, mas não absurdamente, né? Vale destacar. Mas está consistente, sólido, sabe? Vacilou nos gols sofridos contra o Criciúma, mas teve força de reação para ir lá buscar, apesar de tudo, todas as críticas que a gente já ponderou, das decisões erradas, da questão da barreira, da questão de Gabriel Xavier e tudo mais. É um Bahia que está brigando, está disputando, e isso é louvável e tem que ser destacado, né? Próximas rodadas cruciais para o Bahia. Esse jogo de quinta-feira é crucial para o Bahia. Se perder, não está tudo perdido, né? Não é um desastre completo, mas é um jogo para a gente poder pontuar, né? E pontuar nesse jogo vai ser importante demais, e é um recado, querendo ou não, se o Bahia conseguir, por exemplo, um resultado positivo contra o Flamengo no Maracanã, para todo o campeonato, todos os times de que a gente chegou para poder realmente brigar por lá. E tá acreditando, os jogadores estão acreditando que as coisas realmente vão caminhar. Gente, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço para vocês, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?